RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Subida de Cabo Verde no ranking do Índice de Percepção da Corrupção 2023 é um cartão vermelho à oposição, defende o MPD. União Europeia financia em pouco mais de 330 mil contos 3 projetos de organizações da sociedade civil em Santo Antão, São Nicolau e também no Fogo. Incêndio ocorrido em Planalto Norte, Planalto Leste, em Santo Antão, foi rapidamente controlado, mas podia ter sido catastrófico, alerta o morador. Vaga de protestos por vários países da Europa pode pôr um ponto final nas negociações para um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O Hamas recebeu a proposta de cessar fogo com Israel e diz que está a estudar a proposta para poder responder. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora na Rádio de Cabo Verde, com a técnica do Wilson Andrade, eu, Anatólio Lima e outros companheiros vamos estar consigo deste serviço informativo. E a subida de Cabo Verde na classificação do Índice de Percepção da Corrupção 2023 da Transparência Internacional é um cartão vermelho para a oposição. Assim, analisa o secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, em reação ao aumento de 4 pontos na classificação do país no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, subindo Cabo Verde 4 lugares. O Oscar Monteiro falou com o dirigente do MPD. Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Luís Silva disse que esses dados vêm contrariar toda a narrativa da oposição sobre a transparência na governação do país. Para o secretário-geral do MPD, esta subida de Cabo Verde é um cartão vermelho aos discursos negativos da oposição sobre a boa governação do país, reconhecido a nível internacional. Esta subida da posição de Cabo Verde, mais uma vez, contraria toda a narrativa que a oposição tem propalado relativamente à transparência no país, às denúncias de que a existência de corrupção a nível do governo central, de que existem processos que não são transparentes. Portanto, mais uma vez, pensamos que essa subida de Cabo Verde é um cartão vermelho para todo o discurso negativo que a oposição tem propalado. O país está a fazer um percurso muito, muito, muito bom e estamos a ver todo esse processo reconhecido internacionalmente. É uma pena que, a nível doméstico, não se tenha a mesma disponibilidade para se celebrar os ganhos de Cabo Verde. E este é, certamente, mais um ganho de Cabo Verde, a juntar-se aos vários ganhos que esse início de 2024 tem trazido. Luís Silva avança que este resultado só engrandece Cabo Verde e os cabo-verdianos e que o governo deve continuar a trabalhar para preservar esse ativo. Boa notícia que engrandece o país, e este tem sido o perfil do nosso país. Nós temos sucessivamente mantido uma posição cimeira em África. Voltamos a subir 4 posições e agora somos o segundo país menos corrupto da África. Portanto, é um ativo que o país tem, é um ativo que devemos proteger sempre. A luta contra a corrupção é um bem primário, diria. Até parece um espaço comum dizer que não se constrói nenhum processo de desenvolvimento perto da corrupção. Nós temos que estar longe da corrupção, nós temos que estar a navegar em mares da transparência, em mares da boa utilização dos recursos públicos, em mares da boa governação, em mares do respeito pelos princípios da legalidade. Em suma, nós temos que estar no Estado de Direito para podermos construir um processo de desenvolvimento que impacte verdadeiramente a vida das pessoas, que aumente a qualidade de vida e aumente a capacidade, o poder de compra das pessoas. Cabo Verde é o segundo país menos corrupto da região africana, ficando atrás apenas das Seychelles, que tem 71 pontos. Botsuana, atrás de Cabo Verde, completa o trio dos melhores classificados e tem 59 pontos. A nível global, o Índice de Percepção da Corrupção 2023 evidencia que a maioria dos países fez pouco ou nenhum progressos no combate à corrupção. A média global mantém-se inalterada, 43, pelo 12º ano consecutivo, com mais de 2/3 dos países a registarem resultados inferiores a 50, o que indicia graves problemas de corrupção.
E o presidente da União Cabo-Verdiana Independente Democrática, João Santos Luís, vê com bons olhos a melhoria da classificação de Cabo Verde no índice da percepção da corrupção 2023 da Transparência Internacional, mas defende que Cabo Verde deve trabalhar para ficar entre os melhores. O Albertino Brito falou com o líder da UCID. O presidente da UCID quer que Cabo Verde esteja entre os melhores na classificação no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. E porque o país subiu 4 pontos, passando de 60 em 2022 para 64 em 2023, João Santos Luís considera que ainda há muito trabalho por fazer. E auguramos que o Governo tenha em atenção estes dados, não como uma forma de vangloriar que os dados estão bons, não, os dados não estão bons. Queremos que o país, repito, esteja a ombrear com os melhores, pelo menos que fique, digamos, entre os 10 melhores países do mundo em termos de índice de percepção de corrupção. Veja, nós somos um país pequeno, o Cabo Verde tem somente a volta de 500 mil habitantes residentes e, portanto, nós temos estas condições e vamos trabalhar para que isso aconteça, para que a nossa credibilidade aumente ainda mais juntamente dos parceiros internacionais. É que para João Santos Luís, só pelo facto do país ter aprovado uma lei para criar uma plataforma online para os operadores judiciais, a fim de reduzir atrasos e processos pendentes, não é suficiente. Na ótica do presidente da UCID, é preciso passar da teoria à prática. De forma que nós aconselhamos, efetivamente, as autoridades, o governo, portanto, e a própria sociedade civil, mas portanto, com mais enfoque, portanto, em quem cria as leis e faça com que as leis saia do papel para a prática, estamos a pedir às autoridades, neste caso concreto, mais rigor, mais transparência, para que o país possa melhorar no índice de transparência internacional a nível mundial. A reação do presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática quanto à notícia de que Cabo Verde melhorou a sua classificação no índice de percepção da corrupção 2023 da Transparência Internacional. João Santos Luís diz que a UCID vê com bons olhos esta avaliação, mas defende que Cabo Verde deve trabalhar para ficar entre os melhores. E contactado esta tarde pela Rádio de Cabo Verde, o secretário-geral do PICV disse que o seu partido vai reagir posteriormente após analisar todo o documento que ainda não aconteceu. A União Europeia vai financiar em quase 3 bilhões de euros, pouco mais de 330 mil contos, 3 projetos de organizações da sociedade civil voltados para o turismo sustentável associado às áreas protegidas nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau e também Fogo. As iniciativas, na perspectiva do embaixador da União Europeia em Cabo Verde, deverão contribuir para a diversificação da oferta turística, conforme a Miriam Lopes dos Santos. Os beneficiários do financiamento da União Europeia são a Associação para o Desenvolvimento de Mértola, com um projeto de ecoturismo nas ilhas de Santo Antão e São Nicolau, a Associação Amigos da Natureza, que pretende trabalhar em 3 parques naturais em Santo Antão, e a COSP, que trabalha na Ilha do Fogo e quer desenvolver o Destino Fogo numa perspectiva entre agricultura, turismo sustentável e direitos humanos. Os projetos foram apresentados no ato em que foram entregues os contratos rubricados. A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, aponta a intenção de levar, através do turismo, rendimento a comunidades em outras ilhas do país. 3 projetos que serão implementados por organizações da sociedade civil, que juntos prefazem um montante de quase 3 milhões de euros. Vamos trabalhar, como eu disse, na área do turismo sustentável. O turismo para Cabo Verde é um motor da economia, é responsável por mais de 20% do PIB, mas discute-se muito em Cabo Verde sobre a importância de haver uma diversificação da oferta turística. Digamos que este é um contributo também da União Europeia nesse sentido, a diversificação da oferta turística em Cabo Verde, como uma forma também de gerar rendimentos noutras ilhas que até agora têm estado afastadas desta dinâmica do desenvolvimento do setor turístico. Os projetos agora beneficiados deverão, na perspectiva do Ministro da Agricultura e Ambiente, reforçar, através da sociedade civil, um projeto maior, que foi o de integração da biodiversidade no desenvolvimento do turismo. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que ajuda a empoderar
não só estas ONGs, mas também empoderar as associações comunitárias que irão, com certeza, ajudar a melhorar as práticas levadas a cabo e a promover o turismo local. Significa que, fazendo isto, nós temos ao mesmo tempo as áreas protegidas valorizadas e melhor conservadas. Por outro lado, atividades geradoras de rendimento que permite, de facto, aumentar a renda das famílias e contribuir para um melhor autoemprego, evidentemente para melhor bem-estar também das populações locais onde estas áreas protegidas se inserem. Alojamento turístico, restauração, valorização da cultura são algumas das áreas geradoras de rendimento que poderão ser potenciadas também em sinergia com o Governo, entende Gilberto Silva. Tudo muito importante para, digamos, a maior atração da atividade turística nestas áreas protegidas nas três ilhas, sendo certo que as experiências que serão, digamos, vividas poderão ser, evidentemente, multiplicadas também noutras áreas. O Governo, em simultâneo, tem um programa de valorização turística e ambiental das aldeias rurais. Nós entendemos que, portanto, há aqui uma sinergia que poderá haver, digamos, quando estamos a desenvolver este tipo de atividades. O financiamento da União Europeia aos 3 projetos de organizações da sociedade civil para o turismo sustentável é de 2,7 milhões de euros. Em Santo Antão, um pequeno incêndio ocorreu ontem no Planalto Leste, mas sem causar grandes estragos naquele perímetro florestal. O fogo que aconteceu na localidade conhecida por Curral da Russa foi controlado pelos bombeiros voluntários de Porto Novo com a ajuda de moradores locais. Um morador de nome Arlindo Lopes contou para a Rádio de Cabo Verde o que aconteceu. Esse pequeno incêndio, cada filho dele, um agricultor que estava na tarefa dia a dia no outro lado, e cada filho desse incêndio. Acho que era mesmo no início. Então não consegui chamar pessoas, não consegui juntar e não combater dentro da hora. Isso é que se trouxe de ser um incêndio de grande proporção, porque da forma que grinha assim, essa floresta está cheia de paia, e torpedeira, e tio e combustível, qualquer chance que ele não estava a alastrar em quantidade, está a ser mesmo difícil de controle, porque ele é um incêndio que se origina em 2 lugares, está aproxima a boca da noite, lugar onde é que não passa muita gente. Então, se fosse mesmo um pequeno interno, ou não desse vida dele dentro da hora, seria mesmo complicado para o Planalto Leste, porque dá bastante chuva, paia crescer bastante, e combustível no meio da floresta. Arlindo Lopes apela a uma averiguação do que terá acontecido, uma vez que o fogo propagou a partir de 2 pontos. Ele é um incêndio que saiu em 2 lugares pertinentes com o banheiro. Tudo te indica que ele é um fogo posto. Então, tem que haver autoridade que é para fazer investigação, que é para espiar qual é que é a origem mesmo desse incêndio. O vereador pela área da Proteção Civil da Câmara Municipal de Porto Novo, Irlando Ramos, adiantou que, apesar de não ter propagado, não deixa de ser um alerta, tratando-se de uma zona de risco. Segundo o mesmo responsável, foram acionados 6 bombeiros voluntários do Concelho de Porto Novo, um autotanque e uma viatura ligeira, tendo o fogo sido completamente controlado. De referir que o último incêndio florestal no Planalto Leste, em Santo Antão, aconteceu em 2018, quando as chamas devastaram cerca de 200 hectares de floresta e também terrenos agrícolas. O novo presidente da Associação Agrícola do Colonato, aqui em Santiago Tarrafal, João José, elege a redução da tarifa de água praticada na agricultura como prioridade para assegurar a disponibilidade de água em qualidade e também quantidade a todos os camponeses. O presidente da referida associação assegura que tudo fará, em parceria com o poder local e também o governo, para equacionar a hipótese de analisar o valor mínimo que os camponeses devem comprometer a pagar pelo consumo de água sem que se lhes criem dificuldades devido à atual conjuntura económica e financeira. Os Domingos Sanches tem os pormenores. A Associação dos Agricultores e Criadores do Colonato de Tarrafal Santiago apela à disponibilização de mais água para a produção agrícola no Colonato. A água no Colonato era uma coisa que sempre foi abundante. Quando não trata de rega, de alagamento, no flado, mas não está por na gota a gota, para não ficar assim água na casa, para regar todo dia, para manter água tio, para nunca desperdício. Mas gosta de agricultor tem água 2 vezes por semana e que 2 vezes por semana é muito pouco naquele. Falta de água, um dos principais constrangimentos às produções de ciclos curtos no Colonato. Um problema antigo que ainda persiste, mesmo com as instalações de painéis solares, assegura José. Efeito de painel solar e
ainda que mostra praticamente nada. A água que diz, a água que aumenta, a água sabe 25 escuro e a água tipo que boa para morrer. De 25 não passa para 40 escuro. É uma subida drástica. De 25 não passa para 40, é uma subida, eu posso falar, 40% que ela não produtos bem mal da água, nunca pode deixar ela assim. Cabe ali no município que tem a água, que a água é importante. Bom, é mais a criação, é agricultura, é aquela que não tem O presidente da associação declara estar satisfeito com o facto de 44 famílias terem recebido títulos de posse provisório de terrenos no Colonato. Uma cerimónia presidida pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia, porém João José argumenta. Uns que dado, que trabalha, que não outro alguém para trabalhar. Que outro alguém já trabalha. Tem outro que mais ou menos já trabalha. Mas bem dado o documento, aquelas outras pessoas que nunca trabalham perante 20 anos. É que tudo. Coisas foi justo, não acredito que foi justo, mas que as partes ali também têm que dar atenção, junto com aquela outra parte de que os agricultores ainda cobram uns 30 ou 40 pessoas, que falta para esse documento também, não deve fazer aquilo lá. João José apela também para melhoria de estrada de acesso no perímetro agrícola do Colonato. Por outro lado, solicita que as autoridades competentes intensifiquem as medidas de controlo para impedir que os condutores continuem a apanhar com frequência a água nos principais reservatórios que abastecem o perímetro para venda, pois diz que a situação está a atingir níveis preocupantes. O presidente da associação questiona ainda perdas de água a partir de tubos que conduzem este produto até as parcelas agrícolas do Colonato. E o presidente da JPD apresentou na tarde de hoje, em declaração de imprensa em São Vicente, números favoráveis às políticas públicas do governo para a juventude, em contraponto com as declarações do líder da JPI, que havia dito que a juventude é a que mais sofre com a governação do MPD. Ronaldo Borges acompanhou e traz-nos os detalhes. Vander Gomes diz que todos os indicadores demonstram que as políticas públicas para o emprego e formação profissional estão a surtir efeito. O que nos leva a crer que estamos a seguir o caminho certo, cientes de que há ainda um longo caminho pela frente e inúmeros desafios por vencer. Os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatísticas demonstram uma diminuição considerável do desemprego jovem e também uma redução significativa dos jovens que não estudam e nem trabalham. Graças às políticas ativas de emprego, o país conseguiu reduzir o desemprego jovem de 32,5% para 21,2%. representando uma diminuição de 11,3%. O presidente da JPD acrescenta que é falsa a narrativa da JPI sobre o aumento da inatividade dos jovens. Pois os dados mostram completamente o contrário. Houve uma redução dos NEETs, que são jovens que nem estudam nem trabalham, de 31.724 para 20.707. Atualmente, esses jovens estão envolvidos em formação profissional e em seus empregos. Vander Gomes admite que no que toca à juventude há desafios a ultrapassar, mas entende que há também motivos para celebrar. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 18 minutos, sensivelmente. O documentário de Sabira Vera Cruz sobre a apanha de areia em Santiago, intitulado Sumara Baré, é uma das obras destacadas como exemplo da dinâmica de crescimento que a contribuição das mulheres para a cultura cabo-verdiana está a ter no século XXI em Cabo Verde. O destaque é de Catarina Salles Oliveira, professora da Universidade da Beira Interior em Portugal, e enquadra-se no estudo que a investigadora apresentou hoje aqui na praia no âmbito do projeto europeu Resistance, com a parceria do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género. O Cândido Amorim Fortes acompanhou a apresentação. Intitulado O papel das mulheres na promoção da cultura cabo-verdiana, com enfoque nos processos de memória e resistência, o estudo integra o projeto europeu Resistance, iniciado em 2017 e que envolve a mobilidade de investigadores por países europeus, do continente americano e em África. No século XXI, segundo a pesquisa, o impacto das mulheres na promoção da cultura cabo-verdiana cresceu exponencialmente. A ilustrar essa ideia está, por exemplo, o filme curta-metragem sobre a apanha da areia, de Samira Vera Cruz, premiado sucessivamente em países como o Brasil, Senegal ou Londres.
na Inglaterra. Catarina Salles Oliveira, da Universidade da Beira Interior, em Portugal, exorta a uma maior aposta neste tipo de investigação. Basta dizer que o primeiro livro publicado por uma mulher, não é? O livro de prosa publicado por uma mulher foi nos anos 90. Percebemos que é um processo muito recente, mas que está com uma grande dinâmica. Ou seja, nós tivemos um grupo de mulheres pioneiras no final do século passado e, a partir daí, elas lançaram um mote para que muito mais produção esteja a surgir. Não foquei uma área. Não fiquei só a literatura, eu falei com realizadoras de cinema, eu falei com artistas plásticas, eu falei com músicas. O que ele pretende mostrar é que, se calhar, é preciso fazer muitos mais, dar continuidade, porque há uma expressão única que as mulheres realmente estão a ter a maneira de ver estas temáticas, as histórias que elas estão a contar, que importa olhar, atentar e estudar. Por exemplo, o trabalho que tem sido, por cima, extremamente premiado nos últimos tempos, da Samira Vera Cruz, da realizadora, eu acho que é de uma importância enorme. De ser uma voz de mulher e de ser uma voz de Cabo Verde. E dos temas que ela fala, como por exemplo o Samara Maré, que é precisamente sobre as mulheres que fazem a apanha da areia. O apelo é retomado pela presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, que fala da importância do papel das mulheres na cultura e não só. Não só da importância do papel das mulheres na cultura, mas também um motivo porque muitas delas estão invisibilizadas. A mulher já não está tão invisível, ela esteve durante algum tempo invisível porque a história não era contada por ela, mas agora já temos mulheres que contam as suas histórias, as histórias de outras mulheres, temos homens que contam histórias de mulheres, portanto esta invisibilidade que é histórica já deixou de o ser e esta é a prova, não é? Este trabalho realmente que vai ser aqui apresentado hoje, esperemos também que sirva para alertar sobre esta questão e trazemos cada vez mais mulheres para poderem contar a sua história e de outras. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade de Género, em colaboração com a investigadora Catarina Salles Oliveira, professora auxiliar do Departamento de Sociologia da Universidade da Beira Interior e investigadora, apresenta o estudo O Papel das Mulheres na Promoção da Cultura Cabo-Verdiana, com enfoque nos processos de memória e resistência. Estudo cujos resultados apontam para uma dinâmica de crescimento da contribuição das mulheres para a cultura cabo-verdiana no século XXI, depois de um período inicial marcado pela visibilidade de apenas um pequeno grupo de mulheres pioneiras no final do século XX. E a Fundação Donana, em parceria com a Escola Adventista do Palmarejo, promoveu na tarde de hoje uma palestra que, segundo a presidente da Fundação, visa promover a paz e a cultura nas escolas. A Gracete Silva acompanhou e traz-nos os pormenores. A presidente da Fundação Donana, Ana Maria Ofer Almada, explica o porquê desta palestra dirigida aos alunos no dia em que se assinala o Dia Mundial da Não Violência Escolar e da Cultura da Paz nos estabelecimentos escolares. A Fundação Donana tem um curso de Educação para a Cidadania que tem 8 módulos, entre os quais a Cultura da Paz. E neste módulo da Cultura da Paz, nós normalmente desenvolvemos atividades neste dia 30 de janeiro. Aliás, desenvolvemos atividades relativamente a todos os outros módulos também do curso de Educação para a Cidadania. E desenvolvemos essas atividades nas escolas, porque temos uma rede de escolas, porque nós promovemos a Educação para a Cidadania nas escolas, porque pensamos que as crianças têm que ser educadas desde pequenas para serem bons cidadãos e boas cidadãs, não é verdade? E então é enquadrado nas comemorações do dia 30 de janeiro, nesta escola, que é uma escola da rede da Fundação Donana. O diretor da Escola Adventista de Palmarejo, Jairson Jardim, por sua vez, congratulou-se com a iniciativa da Fundação Donana de promover palestras sobre a cultura da paz, tendo em conta a importância deste evento nas escolas. Aquela palestra é muito importante na medida que permite incutir nos alunos uma cultura de paz e também a transmitir que existe possibilidade de um novo estilo de vida, sem violência, sem guerra, sem rancor, mas baseado na paz, na tolerância, no respeito, na solidariedade e na honestidade. Ana Maria Ferramada apela aos alunos a colocar um fim na violência e promover uma cultura da paz na sociedade e principalmente nas escolas. Da não violência, que nós cultivemos a paz, porque como disse Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz é o caminho. E a paz se constrói através das nossas atitudes e comportamentos,
tendo valores como a tolerância, o respeito, a solidariedade. Portanto, com todos esses valores, nós conseguimos construir a paz e fazer esta caminhada para a paz de que tanto precisamos nos dias de hoje, sobretudo. Uma iniciativa da Fundação Donana em parceria com a Escola Adventista do Palmarejo, enquadrado nas comemorações do Dia Mundial da Não Violência Escolar e da Cultura da Paz nas escolas. Em São Nicolau, os grupos carnavalescos da Ribeira Brava consideram necessário o aumento do financiamento do carnaval. O Rony Brito ouviu a posição dos líderes dos grupos. Os grupos carnavalescos Estrela Azul e Copacabana, que participam este ano no desfile oficial do Carnaval de São Nicolau, consideram necessário o aumento do financiamento, tendo em conta o contexto atual. O governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, disponibilizou cerca de 1.700 contos para o Carnaval de São Nicolau, devendo os dois grupos oficiais Estrela Azul e Copacabana receber cada um 800 mil escudos. Para o presidente do grupo Estrela Azul, Alíbio Brito, o montante recebido é uma boa ajuda, mas tendo em conta a realidade vivida e o nível que tem vindo a atingir o Carnaval, torna-se cada vez mais necessário o aumento desta quantia. O valor de não receber e até depositado na conta é o mesmo valor necessário a receber até anos, portanto, aquele 800 mil escudos. É bom saber que o Carnaval é cheio de desafios, o material está cada vez mais caro, portanto, o prestador de serviço também totalmente esses preços. Dificuldade financeiras a nível de grupo é cheio. Agora, tem mais alguma coisa é bom, porque também ajudar grupos. Agora, muitas vezes está dependendo daquele que também capacidade do próprio país e do próprio momento não está a viver. Mas não estou a considerar que ele é um apoio bom. É claro que também tendo em conta o novo contexto devido, sobretudo, a subida de preços. Está a pensar, se não tivesse mais apoio, era de tudo melhor para o grupo e, nesse sentido, apresentar um melhor carnaval. Este dirigente acrescenta que já está na hora das autoridades pensar em novo modelo de financiamento para os grupos de carnaval no município de Ribeira Brava, porque, segundo realçou, estamos num contexto onde a matéria-prima para a construção dos andores e dos figurinos estão cada vez mais caros e há menos pessoas dispostas a trabalharem de forma voluntária. A população já está com participação. Nesse caso, não se pensa que é necessário criar um novo modelo de financiamento do Carnaval São Nicolau, sobretudo para dar resposta a exigências que estão a ser cada vez maiores, tendo em conta o aumento de qualidade, tendo em conta novas formas de trabalho que o trabalho tem implementar. Hoje muito pouca coisa é feita de forma gratuita, ou seja, em termos de voluntariado. Portanto, há necessidade de não pensar o próprio modelo de financiamento do Carnaval de São Nicolau, no sentido de não encontrar mais meios para continuar a dar resposta e enaltecer-se, portanto, o evento cultural, não saber que tem maior expressão na ilha. Recorda-se que o governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, disponibilizou cerca de 12 mil contos para o Carnaval 2024 para as ilhas que têm grupos oficiais, caso das ilhas de São Vicente, São Nicolau e Santiago. 19 horas mais 28 minutos, duas notas internacionais. A vaga de protestos dos agricultores por vários países europeus poderá dar um golpe fatal ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, um bloco regional que reúne o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Entre as queixas dos agricultores franceses e belgas que por estes dias se manifestam nas ruas estão a alegada concorrência desleal de produtos agrícolas importados de regiões com regras menos estritas, tais como a do Mercosul, com a qual a União Europeia está a negociar há 20 anos. O presidente francês Emmanuel Macron pediu à Comissão Europeia para parar o processo negocial porque é impossível concluir as negociações neste momento. A Comissão Europeia compreendeu que é impossível chegar a uma conclusão neste contexto, tendo em conta a situação em França, Alemanha, Polónia, nos Países Baixos e também noutros pontos da Europa, e disse um funcionário do governo francês que acrescentou que a Comissão deu instruções aos seus negociadores para porem um fim às sessões de negociação no Brasil. O executivo comunitário, que estava empenhado em concluir o processo até o final do seu mandato, dentro de poucos meses, reconheceu as dificuldades, mas não encerrou o diálogo. Os governos da Áustria, Bélgica, Irlanda e Países Baixos são outros que se mostram reticentes, ao contrário de países tais como Portugal e Espanha, mais entusiastas com o acordo. O acordo também tem enfrentado obstáculos políticos do outro lado do Atlântico, com a União Europeia a recear que a vitória de um presidente da extrema-direita da Argentina possa arruinar o acordo. O novo presidente argentino ameaçou abandonar o Mercosul durante a campanha eleitoral, mas a União Europeia continuou a insistir que está a trabalhar para um acordo.
O movimento islamita Hamas anunciou hoje que recebeu e está a estudar uma proposta de acordo de cessar-fogo com Israel na faixa de Gaza. A proposta resultou de uma reunião realizada em Paris no final de semana entre os representantes dos Estados Unidos, de Israel, Catar e também do Egito. O líder do movimento islamita que se encontra no Catar confirma que o movimento recebeu a proposta que circulou na reunião e que o Hamas está a examiná-la. O Hamas está a preparar uma resposta à proposta de acordo com o seu dirigente. É o fim de linha neste jornal. Temos neste momento decorrer a partida entre Marrocos e África do Sul, dois potenciais adversários de Cabo Verde na próxima jornada, nos quartos de final da CAN. Neste momento já se passaram 30 minutos da primeira parte e o resultado é nulo, 0-0, Marrocos e África do Sul. Então vamos continuar a acompanhar. Para terminar mesmo, temos neste momento a navegar o Praia da Guarda, que está muito prestes a chegar aqui à praia, dentro de sensivelmente 45 minutos. Se tanto, o Praia da Guarda deve aportar aqui na praia. O Interilhas acaba de sair do Porto da Praia, vai em direção ao Porto de Salrei da Boa Vista, com a chegada prevista às 2 da manhã. É o essencial. Pela via aérea não temos neste momento nenhuma informação relevante, pelo que ficamos por aqui. Fica a seguir com o Lourenço Pires, com a estação dos números do Totoloto e também do Joker. Boa noite e boa sorte. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.